Boa noite, irmãos, a paz de Jesus a todos. As crianças estarão agora se dirigindo aos anexos da igreja, onde vão ter um culto todo preparados para a linguagem delas, para o conhecimento delas. Nós vamos continuar aqui, pela graça de Deus, ouvindo também a palavra do Senhor. Quero de antemão agradecer aos irmãos pelas orações. Depois de 2 semanas ausentes, estamos retomando as atividades pastorais nesse sábado agora. Na primeira semana eu fui positivado com o pequeno Charles, e aí na segunda semana Yasmin foi positivada e a gente passou esse período em isolamento, mas graças a Deus o Senhor tem nos dado mais essa vitória. Recebemos a alta nesse sábado e estamos bem na medida do possível. Peço que os irmãos continuem orando, não só por nós, mas também por todos os nossos irmãos que estão enfermos e pela nossa cidade também, que está atravessando esse momento delicado, né? O nosso Brasil, o nosso mundo, que Deus continue nos livrando das garras dessa pandemia. E quando eu pensava na semana sobre o que é que eu iria conversar com vocês nessa noite, eu achei por bem conversar com vocês sobre esse tema que está tão em voga, né, nos últimos dias, que é o tema da doença e da enfermidade. Onde quer que você encosta para conversar ou ouvir alguma conversa, as pessoas estão falando sobre coronavírus e doenças e o quanto os casos estão subindo do nada. E é muito importante que nós, como igreja e como crentes também, possamos enxergar esse tema à luz da palavra de Deus. É por isso que dentro da nossa série sobre a vida do discípulo, nós vamos pensar nessa noite sobre a enfermidade do discípulo. A enfermidade do discípulo. Para isso nós vamos fazer uma leitura bíblica no livro de Atos, capítulo 9, do verso de número 32 até o verso de número 35. É um pequeno trecho bíblico que nós estaremos lendo nessa noite para pensarmos sobre a enfermidade do discípulo. Atos 9, do verso 32 ao 35, os irmãos também vão poder acompanhar a leitura pelo nosso telão. Diz assim a palavra do Senhor: Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida, e encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra. Um dos desafios mais desconfortáveis que nós temos de atravessar em nossa vida, sem dúvidas, é o desafio da enfermidade. Uma hora ou outra, todos nós experimentamos esse desafio. Uns mais cedo, outros mais tarde, uns de forma mais rápida, com uma enfermidade simples que pode ser curada facilmente, outros de forma mais prolongada, uma enfermidade complexa que exige mais atenção, mais cuidado, mais delicadeza, mas o fato é que as doenças e as enfermidades, elas fazem parte da nossa caminhada nessa terra. E isso não acontece apenas depois da explosão dessa pandemia do coronavírus, isso acontece desde quando o mundo é mundo. Essa tem sido a nossa realidade como seres humanos, desde quando o nosso pai Adão ele foi expulso do jardim do Éden por ter pecado e desobedecido a Deus. Quando o pecado entrou no mundo, ele não trouxe apenas consequências para a nossa alma, ele trouxe também consequências para o nosso corpo. E uma dessas consequências que experimentamos aqui no nosso corpo, fora a fome e as dores, é também a consequência da enfermidade, as doenças dessa vida. Alzheimer, diabetes, asma, Parkinson, hipertensão, Covid, AIDS, câncer, depressão e tantas outras enfermidades que faltaria tempo de elencarmos nessa lista nessa noite. A nossa realidade como seres humanos é essa. Esse tem sido o funcionamento da nossa vida nesse mundo quebrado. As pessoas ficam doentes, as pessoas adoecem. E quando nós olhamos para o texto bíblico que acabamos de ler, nós vemos que aqui nós temos a oportunidade de conhecer a história de um discípulo que sofria com uma dessas enfermidades. Apesar da sua história ser bastante breve e ocupar apenas 4 versículos em toda a Bíblia, essa pequena história tem grandes lições para nos ensinar
sobre como um seguidor de Jesus, como um seguidor do Senhor Jesus Cristo, pode encarar as suas doenças, pode encarar as suas próprias enfermidades. Examinando o texto aqui de forma geral, nós descobrimos pelo menos 3 verdades que são destacadas sobre a enfermidade. Primeiro, a enfermidade é inevitável. Segundo, a enfermidade é contornável. E terceiro, a enfermidade do discípulo é também admirável. É com essas 3 verdades em mente que nós iremos descobrir nessa noite sobre como um discípulo de Jesus lida com o drama da doença, com o drama da enfermidade. A primeira verdade, então, destacada em nosso texto, no verso 32 e 33, é que a enfermidade do discípulo, ela é inevitável. Nós confirmamos isso através da descrição que o versículo traz sobre a vida de Enéas. A primeira verdade que vai ser destacada sobre Enéas aqui, e mais simples, é que Enéas era um homem. Um homem. O verso 33 diz: encontrou ali certo homem chamado Enéas. Inicialmente, essa é a verdade mais crucial e importante que nós devemos entender acerca de Enéas. Ele era um homem. E aqui eu não me refiro tanto ao gênero de Enéas, mas à sua constituição. Ele era humano, ele era um homem. Ele não era um anjo, ele não era um super-homem, ele não era um Deus, ele não era um semideus, ele era um ser humano, feito de carne e osso como eu e você. Ele era um comedor de feijão e farinha. Ele era limitado da mesma maneira que nós somos limitados, e é por isso que Enéas estava vulnerável às doenças dessa vida. Como ser humano, Enéas estava sujeito às chagas, às enfermidades e às doenças desse mundo, porque ele era humano. As doenças dessa vida, as doenças que enfrentamos nesse mundo, elas servem para nos lembrar essa verdade que nós costumamos esquecer: nós somos humanos. Nós somos humanos. Muitas vezes nós queremos viver a nossa vida como se fôssemos deuses. Achamos que somos intocáveis, achamos que somos imbatíveis, achamos que podemos ir onde nós quisermos, podemos fazer o que quisermos, podemos conquistar o que nós quisermos, porque somos intocáveis, porque somos imbatíveis. Mas quando nós adoecemos, nós somos lembrados de maneira dura da nossa fragilidade, da nossa limitação. Nós somos seres humanos. A doença vem para nos lembrar que nós somos barro, para nos lembrar que nós somos pó. As doenças desse mundo existem para gritar nos ouvidos da humanidade o quanto nós estamos quebrados como seres humanos, o quanto nós somos frágeis. Então a enfermidade foi inevitável na vida de Enéas, primeiro porque ele era humano, mas não apenas humano. O texto também destaca uma segunda característica sobre Enéas, que é destacada no verso 32, ele era também um santo. O texto diz: passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Isso quer dizer que um daqueles santos que moravam naquela comunidade de Lida era o próprio Enéas, um homem temente a Deus, um homem que já tinha colocado pessoalmente a sua fé no Senhor Jesus Cristo, alguém que já tinha experimentado o perdão de Deus na sua vida e que foi reconciliado com Deus como consequência desse perdão. Ele era um santo. Vocês devem lembrar que, ao longo da era cristã, os discípulos de Jesus eles foram reconhecidos por diferentes termos. Na primeira década, os crentes foram reconhecidos como discípulos de Jesus. Depois de alguns anos, na cidade de Antioquia, os crentes passaram a ser reconhecidos também como cristãos. E por volta da terceira e da quarta década, os crentes passaram a ser conhecidos também por essa terminologia famosa do apóstolo Paulo, de santos de Deus aqui na terra. Enéas era um crente e, consequentemente, um santo de Deus aqui na terra, naquela região. Isso não quer dizer que Enéas era moralmente perfeito, como nós costumamos dizer, né? Fulano é santo, fulano não comete nenhum tipo de pecado, aí fulano nem se alimenta mais, ele está virando santo, já estão fazendo ali uma estátua para ele porque ele vai virar santo. Não é essa a ideia de ser santo aqui. Mas a ideia de Enéas ser um santo não é uma perfeição moral religiosa, mas é o fato de ele pertencer exclusivamente a Deus. Ele é uma propriedade exclusiva de Deus por causa da sua fé em Cristo Jesus. Um santo de Deus, um servo de Deus, um filho de Deus. Mas é importante destacar que, apesar de ser um crente, apesar de ser um santo, ser propriedade exclusiva de Deus, mesmo assim, Enéas teve de enfrentar o drama da enfermidade, o drama da doença. Enéas era um homem sofredor. É o que diz o verso 33, a parte finalzinha do versículo. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, e aí Lucas vai dizer, o escritor do texto bíblico, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico.
Há pelo menos duas informações que o evangelista Lucas, que escreveu esse texto, está destacando sobre Enéas. Primeiro, ele fala sobre o tipo da doença de Enéas, aquilo que conseguia fazer antes, porque foi atingido por essa paralisia que congelou o seu corpo. A paralisia, em termos simples, é aquele tipo de doença que transforma um corpo numa prisão pessoal. O corpo de Enéas se tornou a sua prisão. Ele não conseguia andar, tomar banho, passear, trabalhar ou fazer qualquer outra atividade que uma pessoa normal consegue fazer. No mundo onde as pessoas ganhavam a vida, ganhavam o pão de cada dia através de muito esforço e trabalho braçal, Enéas estava ali nessa situação desesperadora. Ele não conseguia nem tomar um copo d'água. Um homem sofredor. Apesar de não ter nascido nessa condição, mas por conta de algum tipo de derrame, acidente ou AVC, Enéas acabou terminando nessa situação e atravessou um longo período nela. A segunda coisa que Lucas vai dizer aqui é sobre o tempo da doença. Há 8 anos, Enéas estava nessa condição de paralisias. 8 anos, não são 8 dias, 8 semanas ou 8 meses, 8 anos. Vocês sabem que só existe uma coisa que é pior do que o sofrimento em si, é o prolongamento do sofrimento. Só existe uma coisa pior do que a dor, é quando a dor dura muito, é quando a dor permanece, é quando a dor é teimosa, quando ela persiste. No caso de Enéas, é isso que ele estava experimentando na pele, uma dor prolongada, um sofrimento prolongado. E é diante disso que nós podemos aprender algumas lições da vida de Enéas para a nossa vida, algumas lições preciosas para o nosso dia a dia. Uma das coisas que Enéas nos ensina, meus irmãos, é que a doença é coisa de gente. Doença é coisa de gente. O que aconteceu com Enéas naquele tempo, no primeiro século, é o que continua acontecendo nesse ano de 2021, de 2022, todos os dias nessa terra. As pessoas adoecem, as pessoas são frágeis. A realidade que nós vivemos da doença é uma realidade inevitável, por causa do relacionamento com Deus que foi quebrado no Éden, por causa do mundo quebrado no qual nós habitamos, por causa do corpo quebrado no qual nós vivemos, nós estamos sujeitos às enfermidades desse mundo, faz parte da nossa caminhada como seres humanos. As doenças, elas sempre vão existir nessa ordem caída do mundo, depois do pecado, para lembrar da nossa queda, para lembrar que a humanidade está quebrada, para lembrar que nós, como seres humanos, nós somos carentes de um mundo melhor, para lembrar da nossa necessidade de cura, a nossa necessidade de restauração, para lembrar que as coisas não estão funcionando como foram criadas para funcionar. Vivemos em um mundo caído, a doença é coisa de gente, como eu e você, humanos. Mas a doença também, nós aprendemos aqui com Enéas, a doença também é coisa de crente. De crente. Nós vemos que apesar de Enéas ser um crente, salvo e remido por Jesus Cristo, mesmo assim Enéas adoeceu. Pode parecer algo simples, mas tem muito crente, infelizmente, que fica confuso nesse ponto. Muitos crentes que acham que a doença é uma impossibilidade na vida cristã. É comum você encontrar pessoas que acreditam que o crente ele não pode adoecer, que é impossível o crente adoecer. Que o crente, por causa da sua fé em Jesus, ele nunca vai ficar doente, como se a nossa fé fosse uma espécie de vacina absoluta que tomamos no corpo para evitar todas as doenças dessa vida. Você vai encontrar pessoas, por exemplo, que acreditam que a doença é sinal de falta de fé. Ah, você adoeceu? Você é crente e adoeceu? Não, então porque a sua fé é pequenininha, porque você não teve fé o suficiente para ficar bom. Você vai encontrar pessoas que acreditam que a doença é um sinal de perca de salvação. Ah, você adoeceu? Então com certeza você cometeu algum pecado aí e perdeu sua salvação nesse processo. Você vai encontrar pessoas que acham que a doença sempre é sinal de castigo de Deus. Olha, se você adoeceu, porque Deus está castigando você, Deus está punindo você. Esse negócio aí, alguma coisa que você fez, uma palavra que você disse, um negócio aí errado que você fez na sua vida, e Deus agora está cobrando as contas. É como se a fé e a doença fossem duas coisas mutuamente excludentes, totalmente incompatíveis, que não podem existir ao mesmo tempo. Mas o que nós aprendemos aqui com Enéas é que doença é coisa de crente também. Crente adoece. Crente fica doente, apesar de Enéas ser um homem de Deus, um santo, como nós vemos aqui no texto, mesmo assim, ele adoeceu. Mesmo que a nossa alma esteja em paz com Deus, o nosso corpo físico, ele continua vulnerável às doenças dessa vida. É uma realidade que a gente não tem como fugir. As doenças e as enfermidades desse mundo são inevitáveis. Aconteceu com Enéas e acontece também com a gente. Mas isso não deve causar nenhum tipo de desespero no nosso coração, porque na sequência do texto nós aprendemos uma segunda verdade. A enfermidade ela não é apenas inevitável, ela é também contornável, superável.
A enfermidade de Enéas, no caso aqui, foi contornada pela cura que ele recebeu. Como vemos no texto, no verso 34, a cura de Enéas aconteceu pelo poder de Jesus. Pedro lhe disse, o texto diz: Enéas, Jesus Cristo cura você. A mensagem curta e direta do apóstolo é que Jesus estava naquele lugar para trazer a restauração de Enéas. E essa restauração que está prestes a acontecer na vida de Enéas acontece exclusivamente por Jesus Cristo. Pedro não diz eu curo você, ou fulano de tal vai curar você, ou o destino, o acaso, a sorte vai curar você. Não, Jesus Cristo cura você. É impossível a gente ler essas palavras do apóstolo Paulo e não perceber a sua modéstia, e não perceber a sua humildade. Pedro não procura crédito para si, fama para si. Pedro não tira uma foto com Enéas para colocar na fachada de uma igreja dizendo aqui tem cura com um apóstolo tal, com um milagre tal. Ele não faz isso, ele não quer glória, ele não quer dinheiro, ele não quer fama, ele não quer elogio, ele está naquele lugar, pelo contrário, chamando a atenção das pessoas, chamando a atenção de Enéas para um único lugar: Cristo. Jesus Cristo cura você, Enéas. Jesus Cristo cura você. É o poder de Jesus que vai fazer com que Enéas seja curado. O mesmo Jesus que curou um paralítico em Cafarnaum, outro em Betsaida, é o Jesus que está ali na região de Lida para curar Enéas. É o Jesus que continua operando milagres no meio do seu povo. Mas é importante notar também que a cura de Enéas, ela aconteceu por meio de alguém. Percebam que o texto apresenta dois lados da história. Por um lado, Enéas foi curado exclusivamente pelo poder de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura você. Mas, por outro lado, nós vemos aqui na história que essa cura foi administrada pela visita de Pedro. Aquela cura chegou até a vida de Enéas por meio da vida do apóstolo Pedro. Pedro foi usado para aquela cura. Pedro que visitou, Pedro que foi até a casa de Enéas, Pedro que falou, que orou, que intercedeu, que disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Nós vemos que aquela cura acontece através do apóstolo Pedro. Não que Deus precisasse do apóstolo Pedro para realizar aquela cura, não, mas simplesmente porque Deus concedeu esse privilégio ao apóstolo Pedro, de usá-lo como um canal de restauração na vida de Enéas, e trazer a restauração na vida daquele homem sofredor, através da instrumentalidade da vida do apóstolo Pedro. E quando Pedro diz essas palavras, a cura acontece de maneira imediata, né? Enéas, levante-se, arrume a sua cama, diz o texto, e ele imediatamente se levantou. As duas coisas que Pedro pediu que Enéas fizesse são as primeiras coisas que um ser humano faz no dia. Levantamos e arrumamos a nossa cama. É assim que nós deixamos tudo organizado até chegar à noite, e é assim também que a gente evita, né, o carão da mãe, mandando a gente arrumar a cama, o carão da esposa, né, naqueles que são casados. A gente levanta, arruma a cama ali, e deixa tudo prontinho. Espera-se que as coisas sejam assim, né? São atividades que parece que a gente já faz ali no automático, atividades extremamente simples, que nós costumamos fazer com a mesma facilidade com a qual respiramos. Mas no caso de Enéas, levantar e arrumar a própria cama era uma completa impossibilidade para ele. Ele não conseguia fazer isso. Quando Pedro diz a Enéas, levante-se e arrume a sua cama, aquilo era impossível para ele. Nenhuma medicina, nenhuma tecnologia, nenhum tipo de medicamento ou de remédio daquela época seria suficiente para fazer com que Enéas conseguisse se levantar e arrumar a sua própria cama. Não tinha como. Era impossível para Enéas, até que Deus tornou isso possível. De um modo sobrenatural, ao ouvir a ordem de Pedro no poder de Jesus, Enéas retoma o poder do seu próprio corpo, retoma o controle dos seus membros, começa a exercer a plena função dos seus membros. Ele se levanta e imediatamente, num piscar de olhos, o poder daquela enfermidade maligna é substituída pela liberdade de Enéas. Ele foi curado, ele foi restaurado, fez isso e aconteceu isso pelo poder de Jesus. É diante disso, meus irmãos, que nós podemos tirar aqui algumas lições preciosas para a nossa vida. O que esse texto está nos ensinando? Primeiro, Deus é a fonte da cura. Deus é a fonte da cura. Se por um lado a gente aprende nesse texto que as enfermidades da vida são inevitáveis, nós não temos como fugir delas, por outro lado, nós aprendemos aqui que as enfermidades da vida, todas as enfermidades, são contornáveis por causa do poder de Jesus. Não existe nenhuma enfermidade desse mundo que esteja além do alcance da cura e da restauração de Jesus. Nenhuma.
Aquela enfermidade de paralisia, nenhum médico conseguia resolver aquele negócio naquela época. Não tinha nenhum tipo de tecnologia ou de medicina que fosse suficiente para aquilo. Para o homem era impossível, mas para Deus não era. Porque Deus é a fonte da cura, Ele tem poder para curar. O Deus que curou Enéas naquele dia, Ele continua o mesmo, continua curando. É claro que Ele faz isso de diferentes modos. A cura de Deus pode acontecer por meio natural, por meio de um medicamento, por meio de um remédio, por meio de um tratamento, por meio de uma cirurgia, por meio de algum dispositivo eletrônico que venha sanar aquele tipo de enfermidade. A cura de Deus pode acontecer assim, por meio de recursos humanos. Mas às vezes também a cura de Deus acontece de forma sobrenatural. Ele fala e acontece, Ele diz e acabou, Ele toca e termina. Ele é o Senhor e pode fazer isso. Ele diz, eu sou o Senhor, eu posso fazer viver, eu posso matar, eu posso curar, eu posso fazer uma pessoa ficar doente, eu posso ferir, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou o Senhor. Ele tem poder para isso. E às vezes Deus Ele cura dessa forma, de maneira sobrenatural. Ele usa o seu poder e simplesmente a pessoa é curada. Foi isso que aconteceu com Enéas. Ele é soberano. Em ambos os casos, ou de forma natural ou de forma sobrenatural, Deus sempre vai ser a fonte de toda cura. Deus sempre vai ser a fonte de toda a restauração. Ele é soberano para curar quando Ele quiser e como Ele quiser. É por isso que a melhor coisa que nós fazemos na hora da enfermidade é procurar Deus, é orar, é procurar a ajuda de Deus, é procurar a presença de Deus, é procurar o socorro de Deus, na hora da dor, na hora da enfermidade, das consultas, dos medicamentos, dos tratamentos, das previsões, muitas vezes negativas. É isso que nós fazemos, nós reconhecemos Deus como fonte da nossa cura. Mas uma verdade que nós não podemos negligenciar nesse processo é que Deus também usa pessoas para curar. Deus usa pessoas. O mesmo Deus que tem poder para curar é o Deus que às vezes também decide usar pessoas para curar. Assim como Ele usou Enéas para trazer cura, usou Pedro para trazer cura na vida de Enéas. Ele usa pessoas. É importante que nós entendamos isso. Nós confiamos no Deus que pode operar sozinho, mas nós confiamos no Deus também que pode operar usando alguém, usando uma pessoa, usando meios e recursos humanos. Ele pode usar a sabedoria de um médico, ele pode usar a inteligência de um cientista ou de um grupo de cientistas que projetam uma vacina, ele pode usar a tecnologia de um aparelho visual ou auditivo, ele pode usar o nosso sistema imunológico natural, ele pode usar a oração de alguém, ele pode usar a perspicácia, a sabedoria, a inteligência e percepção de um psicólogo, ele pode usar tudo isso. Ele é soberano, Ele faz como, quando e para o objetivo que Ele quiser, porque Ele é soberano como doador da cura. Muitos crentes, infelizmente, acabam caindo na ignorância de achar que se eles confiam em Deus, eles não precisam de nada dos homens. Não é incomum você encontrar crentes que rasgam receitas porque acham que estão confiando em Deus. Não é incomum você encontrar crentes que jogam remédios no lixo dizendo: eu já orei sobre isso, Deus já disse que ia me curar e eu não preciso desse remédio. Não é incomum você encontrar crentes que dispensam consultas médicas com a desculpa de que já conversaram com Deus. Pessoas que, infelizmente, caem na imaturidade e no extremo de achar que a cura só acontece se for diretamente operada por Deus. Mas não, o que nós vemos aqui no texto é que Deus usa pessoas também, como Ele usou Pedro. Assim como Ele usou Pedro, Ele pode usar um pastor para orar por você, um irmão para orar por você, Ele pode usar um médico para consultar você, Ele pode usar um psicólogo para acompanhar você, Ele pode usar quem Ele quiser, quando, como e para que Ele quiser, porque Ele é soberano. O fato é que Deus também usa pessoas e nunca devemos desprezar esses meios de restauração que Deus deixou nesse mundo como um presente para nós, como um presente para a humanidade. Mas prosseguindo no texto, nós aprendemos aqui uma terceira e última verdade sobre a enfermidade do discípulo, que é a enfermidade do discípulo como uma coisa admirável. A enfermidade do discípulo é admirável. Eu sei que pode parecer estranho, e de fato é. Há muitas palavras que poderíamos usar para descrever uma enfermidade, mas admirável, com certeza, está lá embaixo na lista. Mas por que a enfermidade do discípulo ela é admirável? Nós aprendemos aqui com Enéas, porque isso acontece. Primeiro, porque ela serve para testemunho do Senhor. O verso 35 diz assim: todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas.
Essa é uma forma do evangelista Lucas dizer que aquele milagre não aconteceu no anonimato, não aconteceu às escondidas, oculto dos olhos do público, não, aconteceu de maneira pública. A notícia da restauração de Enéas se espalhou de maneira rápida, mais rápido do que um fogo se espalhando num campo de capim seco. Todo mundo começou a comentar: olha, aquele que era paralítico, que não conseguia andar, agora ele foi curado por um tal de Jesus. Pedro chegou lá e visitou ele, e agora ele está andando. As pessoas começaram a conhecer um pouco mais da grandeza do poder de Deus ao verem a mudança radical que aconteceu na vida de Enéas. A mudança radical que aconteceu na vida de Enéas. É como se Enéas tivesse se tornado, ele mesmo, uma declaração ambulante do poder de Deus. É como se Enéas, pelo simples fato de existir, se tornou ali uma pregação viva da onipotência de Deus. As pessoas olhavam para Enéas, viam Enéas voltando às suas atividades normais, né, com o seu corpo ressequido, com certeza, depois de 8 anos de paralisia. Eles viram Enéas voltando às suas atividades normais e entenderam o poder de Deus. O simples fato de Enéas estar ali caminhando, procurando agora um trabalho para ele ganhar a vida, se divertindo com os seus amigos, caminhando pelos campos daquela região, o simples fato de Enéas existir ali, estar vivo, estar caminhando, estar respirando, era uma pregação viva da grandiosidade de Deus, um testemunho do poder do Senhor. Isso quer dizer que por causa do poder de Jesus, a enfermidade de Enéas não se tornou apenas contornável, ela se tornou também admirável. A enfermidade de Enéas serviu para que as pessoas daquela região pudessem admirar o poder de Deus. O poder de Deus, mas não apenas o poder de Deus. A enfermidade também serviu para aquelas pessoas admirarem e receberem a salvação de Deus. O verso 35, no finalzinho, tem um detalhe interessante. Diz assim: todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas, olha o que diz agora, e se converteram ao Senhor. Se converteram ao Senhor. Nós não temos detalhes de como isso aconteceu, mas nós sabemos que aconteceu. De fato, as pessoas que presenciaram aquele milagre acontecendo na vida de Enéas, de algum modo, elas passaram a se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus para a salvação. Foram convertidas. Elas passaram a acreditar no Jesus que Pedro anunciava. Elas passaram a acreditar naquele para quem o milagre de Enéas apontava. Passaram a acreditar em Jesus Cristo. Isso não foi com poucos. Lucas é enfático ao dizer que isso aconteceu com todos os habitantes de Lida e da região de Saron. É claro que aqui é um hipérbole. Eu não sei exatamente quantas pessoas ele tem em mente. Dezenas, centenas, eu não sei. Mas o que eu sei é que Lucas está dizendo que muitas pessoas encontraram Jesus através daquele milagre que aconteceu na vida de Enéas. Isso quer dizer que toda aquela história não era apenas sobre Enéas. Aquela doença não era só sobre Enéas. Aquela cura, aquele milagre não era só sobre Enéas. Não, era sobre todos aqueles pecadores que Deus alcançou através da enfermidade e da cura de Enéas. Ia muito além dele. Muito além dele. Essa história atingiu todos aqueles que andavam distantes de Deus e encontraram Jesus, encontraram o Evangelho através daquela cura. Eu posso dizer sem sombra de dúvidas, irmãos, que esse foi o maior milagre dessa história. O maior milagre que aconteceu não foi com Enéas, foi com o povo. O maior milagre não foi físico, foi espiritual. O maior milagre não é apenas uma única pessoa que voltou a andar. O maior milagre é uma massa de pecadores daquela região que passaram a caminhar com Deus depois daquele episódio. Esse foi o maior milagre. A salvação daquelas pessoas, a salvação que aquelas pessoas encontraram em Cristo Jesus através da enfermidade e da cura de Enéas. É por isso que eu disse a vocês que a enfermidade do discípulo é admirável, porque ela pode ser utilizada como instrumento de pregação nesse mundo, onde pregamos o Deus que cuida de nós, onde anunciamos o Deus que salva as nossas vidas. Ela pode ser uma ponte para que outras pessoas conheçam a Deus, como aconteceu no caso de Enéas. O que é o tempo da doença, então? Essa é uma das lições mais importantes que eu queria que a gente guardasse no nosso coração. A doença é um tempo de testemunharmos do poder de Deus. A doença é um tempo de testemunharmos do poder de Deus. O tempo que nós passamos enfermos é uma oportunidade que nós temos para mostrar a esse mundo qual é o Deus que cuida de nós. Qual é o Deus que cuida da nossa vida. Isso aconteceu com Enéas e deve acontecer também com a gente. Quando nós estamos fracos, quando nós estamos doentes, nós temos a oportunidade de mostrar para esse mundo a força do Deus que cuida de nós.
Por mais que a nossa cura não venha de imediato, não aconteça no estalar de dedos. No caso de Enéas, ele teve de esperar 8 anos. Talvez você espere mais, talvez você espere menos, talvez a sua cura alcance você nessa terra, talvez a sua cura alcance você apenas no novo céu e na nova terra, nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que nós podemos usar a enfermidade para testemunhar do poder de Deus, quer seja o poder que nos livra da enfermidade, quer seja o poder que nos sustenta na enfermidade, mas o fato é que, na hora da doença, nós temos como crentes a responsabilidade de testemunharmos ao mundo o Deus que cuida de nós, o Deus que cuida das nossas vidas. É isso que torna a enfermidade do discípulo admirável. O mundo está observando a gente. Nós não paramos às vezes para pensar sobre isso, mas o mundo está observando. As pessoas veem suas reações, elas veem o seu ânimo, elas veem a sua contrição, elas veem as suas forças, elas veem a sua fraqueza, elas veem em você tudo o que conseguem ver. E no caso da enfermidade, a nossa responsabilidade como crentes, estando aos olhos do mundo, é justamente mostrarmos o Deus que cuida de nós, o Deus que nos guarda, o Deus que nos restaura, o Deus que nos cura, não apenas por dentro dos nossos pecados, mas o Deus que nos cura também aqui fora, de maneira imediata ou imediata, de maneira sobrenatural ou de maneira natural. É nosso papel como crentes, estamos mostrando ao mundo a nossa confiança em Deus nessas horas terríveis que passamos na vida quando estamos doentes. Como é que nós fazemos isso? Orando, crendo, confiando, amando a Deus, obedecendo a Deus, agradecendo a Deus, mesmo na hora da enfermidade, mesmo na hora da dor, mesmo na hora das doenças dessa vida. É dessa forma que, assim como Enéas, nós somos usados na salvação de muitos. É dessa forma que, assim como Enéas, a nossa enfermidade se torna admirável aos olhos do mundo, porque ela é usada como uma ponte que faz com que as pessoas conheçam a Deus, temam a Deus, se convertam a Deus. Resumindo, essas são as verdades que o texto ensina sobre a enfermidade do discípulo. Primeiro, a enfermidade do discípulo é inevitável, não adianta a gente se iludir, doença é coisa de gente, doença é coisa de crente, então não tem como a gente fugir das enfermidades, faz parte da nossa caminhada enquanto vivemos nesse mundo quebrado pelo pecado. Segundo, a enfermidade do discípulo é também incontornável, não há nenhuma enfermidade que atinja o nosso corpo que esteja além do poder curador de Deus, não há. Pode estar além da medicina, pode estar além da tecnologia da nossa época, pode estar além de tudo, mas não está além do poder de Deus. A enfermidade é contornável. E terceiro, a enfermidade do discípulo é também admirável. Assim como Enéas, a nossa enfermidade pode ser um instrumento de Deus para a salvação de vidas, um instrumento de Deus para atrair pessoas para o Evangelho. É por isso que devemos lembrar da nossa responsabilidade de testemunhar, não apenas quando tudo está bem e quando temos saúde, mas também quando tudo está mal, quando estamos doentes. Podemos testemunhar da graça e do cuidado de Deus sobre nós. A minha oração, meus irmãos, é que nesse tempo de pandemia, onde esses quadros de doenças e enfermidades têm sido tão recorrentes em nosso meio, tão próximos das nossas vidas e das nossas famílias, a minha oração é que Deus use essas verdades para mantermos a nossa esperança nele, e que possamos não apenas atravessar esses momentos difíceis, que chamamos de enfermidades, mas que possamos também testemunhar nesses momentos, para que o mundo possa conhecer o Deus grandioso que tem cuidado de mim, o Deus grandioso que tem cuidado de vocês, o Deus grandioso que tem cuidado do seu povo aqui na terra. É testemunhando nesses momentos difíceis que nós podemos promover tanto a glória de Deus em nossas vidas, como também o bem daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus assim nos abençoe e que Ele nos dê sabedoria de vivermos à altura dessas verdades que nós estudamos nessa noite.